pessoal, estamos voltando aqui para o nosso quarto encontro, nossa quarta aula, e vamos terminar aqui o assunto atos administrativos. Eu separei aí 10 questões, vamos começar a oitava agora, e na sequência a gente comenta questões de responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa e, se der tempo ainda, algumas questões de serviços públicos, certo? Vamos continuar aqui com nossas questões de atos administrativos, vamos lá. Oitava questão. Fundação Carlos Chagas, 2002, TRF, segunda região. Sob o tema da classificação dos atos administrativos, apesar de serem todos resultantes da manifestação unilateral de vontade da administração pública, porque essa é a definição, é a definição de atos administrativos, né? Manifestação unilateral de vontade da administração pública. O denominado ato administrativo composto difere dos demais por ser. O que acontece? A classificação a classificação dos atos administrativos quanto à formação da vontade, de acordo com essa classificação, os atos administrativos podem ser simples, complexos e compostos. Ok? Ótimo. No ato simples, ato administrativo simples, o ato administrativo é resultante da manifestação de vontade de um único órgão. Então, no ato simples, o ato simples é resultado da manifestação de vontade de um único órgão. Ok? Ato simples. Ato complexo. Ato complexo é resultado da manifestação de vontade, de mais de um órgão. Ótimo. Ato simples, manifestação de vontade de um único órgão. Ato complexo, manifestação da vontade de dois órgãos. E os atos compostos? Os atos compostos também são manifestação de vontade de um único órgão, mas dependem, para começar a produzir seus efeitos, de um ato de outro órgão. Depende de uma autorização, de uma aprovação de outro órgão. Então, vocês têm que ficar atentos na prova de vocês, porque a prova vai trocar atos complexos com atos compostos. Me dá uma tela em branco aqui, por favor, Pedro. O que acontece? No ato simples, o ato é manifestação de vontade, de um único órgão. No ato complexo, o ato é manifestação de vontade, de dois órgãos. Manifestação de vontade de dois órgãos e ocorre a edição do ato. No ato composto, a manifestação de vontade é de um único órgão, mas para que ele comece a produzir os seus efeitos, ele depende de autorização de outro órgão, ok? Mas a manifestação de vontade é do órgão inicial, ok? Exemplo de ato composto. Nomeação do Procurador-Geral da República. Nomeação, quem é que nomeia o Procurador-Geral da República? Presidente da República. Ok, mas precisa de uma autorização lá do Senado. Então, a vontade é de quem? É a vontade do Presidente da República. Mas precisa de um ato, acessório, que aprove o ato inicial. Então, esse ato de nomeação, de escolha do Procurador-Geral da República é um ato composto. Então, você tem que ficar esperto, porque a prova vai trocar ato composto por ato complexo. Ok?
Vai trocar esses conceitos. Vamos voltar para a questão. Vocês vão ver que, sabendo, ficando atento para ato composto e ato complexo, você mata as questões referentes à classificação quanto à formação da vontade do ato. Vamos lá, então. A questão quer a definição de ato composto. Então, o denominado ato administrativo composto difere dos demais por ser o que necessita para a sua formação da manifestação da vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades para gerar efeitos. Ó, manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos. Isso aqui é a definição de quê? Ó, ato complexo. Ok? Beleza. Letra B. Ato composto é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de outro ato que o aprove. Ó, perfeito. Ato composto. Ó. A manifestação de vontade é de um só órgão, mas para a sua edição ou para a produção de seus efeitos, ele depende de outro ato, de outro órgão que o aprove. Perfeito. Ato composto. As demais questões, eles vão trabalhar aqui conceitos de ato simples, vão tentar confundir de alguma forma ato composto com ato complexo. Vamos ver aqui. O ato que decorre da manifestação de vontade é apenas um órgão, unipessoal ou colegiado, não dependendo de manifestação de outro órgão para produzir efeitos. Isso aqui é o quê? Ato simples. Ok? Manifestação de vontade de um único órgão. Mesmo que esse órgão, ó, seja unipessoal ou colegiado. Não tem problema. Se a manifestação de vontade do único órgão, esse ato é simples. Se a manifestação de vontade de um único órgão e precisa, para que ele produza seus efeitos, da aprovação de um outro órgão, é um ato que composto. E se é manifestação da vontade de dois ou mais órgãos, é o ato que complexo. Vamos lá, letra D. É o que tem a sua origem na manifestação de vontade de pelo menos dois órgãos. Manifestação de vontade de dois órgãos, a gente viu que é ato que complexo. E letra E. Por ser originário da manifestação de vontade de pelo menos duas autoridades superiores. Bem não, ó. O ato composto é manifestação de vontade de um único órgão, que depende da aprovação de outro órgão. Vamos lá, então a questão 8ª, gabarito letra B. Bastante tranquila, bastava saber os conceitos de atos simples, ato complexo e ato composto. Vamos lá. Questão 9. A respeito da revogação e anulação dos atos administrativos, analise. Ótimo. Questão que cai bastante. Extinção de atos administrativos. Vamos ver aqui, a gente já trabalhou um pouquinho dos conceitos de revogação e anulação, mas vamos ver o que é que a questão pede. Vamos lá. A revogação, ele dá 3 alternativas e pede para você dizer quais estão corretas. Vamos lá. A revogação é aplicável apenas em relação aos atos discricionários. Perfeito. A gente já viu que revogação, ó, é a retirada do mundo jurídico do ato, retirada do ato do mundo jurídico por motivos de conveniência e oportunidade. Então, ó, só pode haver revogação de atos discricionários. Perfeito. Até aqui, perfeito. Podendo ser praticada somente pelo Poder Executivo em relação aos seus próprios atos. Perfeito também. Só quem pode revogar ato administrativo é a própria administração que editou o ato. Perfeito. Vai ser somente Poder Executivo? Somente Poder Executivo pode revogar atos administrativos? Não, vocês têm que ter atenção com isso. Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Pode. Quando? Que atos administrativos? Os atos que o próprio Poder Judiciário tenha editado no exercício da sua função atípica administrativa. Tenham atenção com isso. Agora, no exercício da função jurisdicional, aí sim o Poder Judiciário nunca poderá revogar atos administrativos. Ok? Vamos lá. Então, a revogação é aplicável apenas em relação aos atos discricionários, podendo ser praticada somente pelo Poder Executivo em relação aos seus próprios atos. Perfeito. Em decorrência do ato tornar-se inconveniente e inoportuno. Verdade também. Não podendo ser revogado pelo Poder Judiciário em sua função típica. Perfeito, ó. Poder Judiciário, no exercício da sua função típica, não pode revogar atos administrativos. Ok? Então, a primeira está correta.
Por aqui a gente já eliminaria a letra A, a gente está treinando aqui para fazer prova, né? Já eliminaríamos a letra A e já eliminaríamos a letra E. Ficaria aí entre B, C e D. Vamos lá. Segundo, os atos discricionários praticados na esfera do Poder Executivo poderão ser objeto de anulação no âmbito desse mesmo poder, em decorrência de vício insanável, portanto, de ilegalidade, mas caberá também ao Poder Judiciário, em sua função típica, a anulação, desde que provocado. Perfeito, ó. A segunda alternativa trata de anulação. Ok. A anulação é a retirada do mundo jurídico de um ato porque ele contém um vício insanável, um vício incorrigível. Ok. Quem pode anular atos administrativos? Tanto a administração pública que editou o ato, esta administração pública de ofício ou por provocação, e o Poder Judiciário, no exercício da sua função típica jurisdicional, também pode anular atos administrativos editados pela administração pública. Ok? Então o Poder Judiciário pode, no exercício da sua função jurisdicional, anular atos administrativos? Pode sim, desde que seja provocado. Então o Poder Judiciário só pode anular atos administrativos no exercício da sua função típica quando provocado. Ok? Então a 1 e 2 estão corretas. Por aqui você já matava a questão, né? Porque só a 1, a letra D, só a 1 não pode, e a letra B, 1 e 3 também não pode. Gabarito, letra C. Mas vamos ver, como a gente está estudando, vamos ver o que é que tem de errado aqui. Estamos com tempo ainda, vamos ver o que é que tem de errado na alternativa 3 aí. Os atos vinculados praticados na esfera do Poder Executivo, aqueles que devem total observância ao respectivo texto legal, não poderão, por esta mesma razão, serem alvo de anulação por esse poder, mas tão somente pelo Poder Judiciário, em sua função típica. O que é que ele está dizendo? Está dizendo aqui que a administração pública que editou o ato não pode, de ofício ou por provocação, anular esses atos. E a gente já viu lá que existe aquele princípio da autotutela. O princípio da autotutela diz o quê? Que a administração pública poderá rever os seus atos, anulando os atos eivados de vício que os tornem ilegais, ou revogando-os por motivo de conveniência e oportunidade. Então a administração pública pode sim rever os seus atos e pode anular, deve anular quando esses atos tiverem vícios, ok? Então, alternativa 3 está falso. Esse final aqui está correto, porque o Poder Judiciário pode sim, no exercício da função típica, anular atos administrativos. Mas o início está errado, porque diz que o Poder Executivo não pode anular atos administrativos. Falso. Ok? Então, alternativa correta, letra C. Questão bem tranquila aí, mas as questões de revogação e anulação caem bastante. E a prova adora fazer essa jogadinha de função Poder Judiciário no exercício da função típica, Poder Judiciário no exercício da função atípica administrativa, quando é que ele pode revogar, quando é que ele pode anular, você tem que estar esperto, que às vezes pode se confundir. A prova elabora de um jeito que faz você se confundir. E se você sabendo a questão 2, a alternativa 2 e 3, uma anula a outra. Se uma está certa, outra está errada. Porque uma está dizendo exatamente o contrário da outra. Então, uma está certa ou está errada. Uma ou outra está certa ou uma outra está errada. Ok? Então, o gabarito da questão 9 é C. Vamos para a próxima questão, também de atos administrativos. Questão 10. A respeito dos elementos do ato administrativo, é correto afirmar. Vamos lá. Elementos do ato administrativo. Nós já sabemos, me dá uma tela em branco aí. Quais são os elementos do ato administrativo, não já? Ó, elementos. Vocês já sabem aí de cor e salteado de trás para frente. Ó, quais são os elementos? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto.
ok? A questão vai trabalhar alguns conceitos relacionados com esses elementos. Não vai bastar você saber que os elementos são competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Ela vai pedir alguns detalhes sobre esses elementos, ok? Vamos ver o que é que a questão pede. Essa é a questão 10, né? Questão 10, vamos lá. Volta para a tela aqui, por favor. Vamos lá. A respeito dos elementos do ato administrativo, é correto afirmar: a competência é inderrogável, perfeito, competência é inderrogável, e, em qualquer caso, indelegável, falso. Por quê? A regra da competência é a possibilidade de delegação. A regra é a possibilidade de delegação. O que vem a ser a delegação? Delegação é a transferência da execução daquela atribuição, ok? Por motivos técnicos, por motivos econômicos. Um órgão delega as suas atribuições para outro órgão, ok? Isso é possível? Sim. A regra é a possibilidade de delegação, ok? Então a competência é indelegável? Não. A competência é delegável, sim. Ok. Vamos continuar. Então a letra A está falso. Letra B. O objeto é o resultado último que a administração pública pretende alcançar com a edição do ato. Vamos lá. O objeto do ato administrativo, que é um elemento do ato administrativo, o objeto é o próprio conteúdo do ato. Ok? O objeto é o próprio conteúdo do ato. O resultado último que a administração pública pretende alcançar é a finalidade. Então fique atento que às vezes a prova troca os conceitos. Ela bota lá o conceito de finalidade e diz que aquilo é o objeto do ato. Não, o objeto é o próprio conteúdo do ato. Ok? A finalidade é o quê? É o resultado, o objetivo que a administração pública pretende alcançar com a edição do ato. Ok? Então, letra B, ó, também falso. Ele quer a alternativa verdadeira. Vamos lá. A obediência à forma constitui garantia jurídica ao administrado, bem como à administração pública. Perfeito. A forma, que é o modo de exteriorização do ato, procedimento de exteriorização do ato. Que procedimento será seguido para que o ato seja editado? Isto é a forma. A forma constitui uma garantia jurídica. A partir da forma é que se pode fazer um controle. Ok? Então, a forma é uma garantia tanto para o administrado quanto para a administração pública. Perfeito. Ok? Essa frase foi retirada quase literalmente do livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Às vezes, alguns concurseiros questionam se vale a pena estudar esses livros de doutrinadores realmente, doutrinadores de direito administrativo, não doutrinadores, não autores de livro para concurso. Vale a pena, sim. Se você pegar as provas da ESAF, provas da Fundação Carlos Chagas, provas da CESP, tem frases retiradas literais, cópias literais dos livros de Eli Lopes Meirelles, do livro de Maria Silvia Zanella de Pietro, dos livros de Celso Antônio Bandeira de Melo. Então, se você tiver tempo, vale a pena sim ler, estudar por esses livros, ok? Vamos lá. Então, letra C, a gente já viu que é o gabarito. Vamos para a letra D. A motivação é o pressuposto de fato. Primeira coisa, ele está falando de elementos, ó. Motivação é elemento. A gente já viu que motivação não é elemento, a gente viu que motivo é elemento. Motivação não. Então você vai botar bem grande aí, ó. Motivo diferente de motivação. Ok? Ótimo. Você já sabe que motivo é diferente de motivação. Motivo é elemento? É. Motivação é elemento? Não. Ok.
A motivação é o pressuposto de fato e direito que serve de fundamento ao ato administrativo. O que é que acontece? Veja como a prova foi maldosa. A prova colocou aqui a definição do elemento motivo. O que é o elemento motivo? Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para o ato administrativo. O que vem a ser um pressuposto de fato? Um fato que acontece no mundo real que justifica a edição do ato administrativo. O que é um pressuposto de direito? É a previsão que a lei faz. Quando acontecer esse fato, a lei pressupõe, quando acontecer esse fato, deve ser editado tal ato. Então é um pressuposto de fato e de direito. Então o motivo é um pressuposto de fato e de direito que serve como fundamento para o ato administrativo. Perfeito. Agora, o que vem a ser motivação? Motivação, a gente já viu que é diferente de motivo. O que é motivação? Motivação é a exteriorização por escrito no ato dos motivos. Ok? Motivação é a exteriorização dos motivos. É diferente motivo de motivação. Motivo é elemento, motivação é a exteriorização dos motivos. Exteriorização do quê? Dos pressupostos de fato e de direito. Ok? Ótimo. Então a letra D está falsa. E letra E, para a gente concluir aqui o assunto de atos administrativos. Dada a natureza do ato administrativo discricionário, dispensa-se que ele seja motivado. O que acontece? Em regra, todos os atos administrativos devem ser motivados. Em regra. Se eu estou dizendo em regra, o que é que eu estou querendo dizer? Que podem existir atos administrativos que não sejam motivados. Ok. Mas todos os atos administrativos têm que ter motivo. Porque motivo é elemento do ato administrativo. Não existe ato administrativo sem motivo. Mas existe ato administrativo sem motivação. Motivação é o quê? Exteriorização dos motivos. Sim, pode existir. Mas a regra é que todo ato administrativo seja motivado. A regra é essa. Ok? Tranquilo? Exemplo de ato administrativo que não precisa ser motivado. É a nomeação para carga de NUNTO. Não precisa de motivação. Ok? Então a alternativa é falsa também. Gabarito da questão, então, letra C. Essa questão exigiu que você soubesse um pouco sobre os detalhes dos elementos dos atos administrativos. Não bastar somente saber quais são os elementos, mas alguns detalhes. Ok? Ótimo. Então nós concluímos aqui a parte de atos administrativos. Lembrando que a gente está fazendo uma revisão. Então pode ser que eu selecionei algumas questões buscando trazer um pouquinho de cada coisa. Pode ser que determinado assunto não apareça aqui, determinado detalhe sobre competência não tenha aparecido aqui nas questões. Mas nosso objetivo aqui é fazer uma revisão, ok? Vamos partir agora para as questões de responsabilidade civil do Estado, ok? Vamos começar aí, trocar o material, que a gente vai partir para as questões de responsabilidade civil do Estado. Certo? Então já matamos aí o assunto atos administrativos. Vamos lá. Primeira coisa, a gente já falou um pouquinho sobre a responsabilidade civil do Estado. Lá, se não me engano, na primeira ou segunda aula, umas questões lá, uma questão sobre organização administrativa ou sobre administração pública, nós tratamos já de alguns detalhes sobre a responsabilidade civil do Estado. Mas vamos lá. Do que trata o estudo da responsabilidade civil do Estado? Me dá uma tela em branco aqui, Pedro, por favor. O estudo da responsabilidade civil do Estado, nós vamos fazer uma análise, certo? De situações em que um agente público
atuando no desempenho das funções de agente público, por meio de uma conduta lícita ou ilícita, conduta comissiva ou omissiva, cause um dano a um direito de um particular. O que acontece? Vamos imaginar aqui um agente público, no desempenho das suas funções como agente público, causa um prejuízo a um particular. Quem vai se responsabilizar? Como vai ser a responsabilização civil desse ato praticado pelo agente público? O estudo da responsabilidade civil do Estado consiste exatamente nisso, de nós analisarmos essas situações e definir como irá se comportar a administração pública, o Estado, nesses casos. Vamos lá, vamos para a questão. João, servidor público, conduzia veículo oficial a serviço da administração pública. Olha o que a questão já está dizendo. Ó, era um agente público, passei a questão, perdão. Era um agente público que conduzia veículo oficial a serviço da administração federal. O que está dizendo? Ó, um agente público no exercício de uma função pública. Ele está dirigindo um veículo oficial. E envolve-se em acidente de trânsito no qual resultou prejuízo de grande monta particular. Então, olha, o que é que nós vamos analisar? Um agente público, por meio de uma ação, no desempenho das suas atribuições públicas, causa um prejuízo a um particular. Como é que vai ser a responsabilização perante este ato? O que acontece? Hoje, atualmente dá uma tela em branco aqui, por favor. Hoje, atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, existem duas teorias. A teoria do risco administrativo e a teoria da culpa administrativa. O que acontece? A teoria do risco administrativo está prevista lá, ó, na Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 6º. Beleza, nós estamos cansados de saber o que tem lá no artigo 37, parágrafo 6º. Mas vamos ver novamente o que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º. Ó, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, ó, no desempenho das funções públicas, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que é que a teoria do risco administrativo está dizendo? Ó, também chamada de responsabilidade objetiva, ó, que independe de culpa. O que é que diz? Ó, quando o agente público, no exercício da função pública, por meio de uma ação, causar um prejuízo a um particular, a administração pública responde civilmente, independente de quê? Independente de culpa da administração, ok? Agora, se o agente público, ao praticar o ato, agiu com dolo ou culpa,
aí sim cabe uma ação regressiva da administração pública para com o agente público, para ele, com essa ação de ressarcimento, ele ressarcir a administração pública pelo prejuízo que ela teve ao pagar o prejuízo do particular, ok? Então, para configurar a responsabilidade civil objetiva da administração pública, é necessário 3 coisas. Primeiro, uma ação do agente público. Segundo, um dano ou um prejuízo a um particular. E terceiro, é preciso o quê? Um nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O dano tem que ter sido decorrente da ação do particular. Ok? Vamos voltar para a questão? Bom, nós no tempo dessa primeira parte aqui encerrou. Vamos dar um tempinho, a gente volta comentando a questão, ok?